Olá, pessoal. Tô ajeitando aqui o som, tudo bem? Vou abrir aqui uma outra live, enfim, que não foi muito planejada, né? Não foi muito comunicada, na verdade. É uma proposta diferente, né? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Fernanda Pradines, eu sou professora, eu sou terapeuta integrativa. E na internet eu ajudo acupunturistas a tratar a raiz das queixas dos pacientes, né? Com laser acupuntura, que é uma ferramenta que eu amo. Sou apaixonada por essa técnica. Eu aplico muito na minha prática. Eu dou curso sobre laser acupuntura. Eu estudo muito, eu gosto muito dessa ferramenta. Também trago aqui temas relacionados à saúde do intestino, que é uma outra paixão aqui no meu trabalho. Eu gosto muito de agregar a saúde do intestino. Então eu trabalho com técnicas integrativas, conto um pouco da minha experiência, do meu dia a dia. E hoje eu resolvi, né, fazer essa live para apresentar, na verdade, uma proposta, um quadro, né? Um quadro diferente. Que na verdade eu vou convidar uma amiga minha, uma amiga de infância, a Priscila, a Pritizona da Bahia. Eu vou convidar ela e a gente vai apresentar essa live juntas, né? Vai ser uma live de entrevista. Ela vai conduzir essa live e é isso, a gente vai falar sobre algum tema, vai mostrar um pouco da nossa amizade, né? E eu vou convidar ela aqui para entrar, ela vai se apresentar, a gente vai falar sobre o quadro, a proposta. Deixa eu ver aqui, que é a primeira vez que eu tô chamando alguém pra live. Acho que ela tá entrando. Vamos ver se tá dando certo aqui. Acho que deu. Oi, Oh, Fê, oi, Pri! tudo bem? Tudo, e Deu você? certo para me chamar. Bom, como você já introduziu um pouquinho do assunto aí para o pessoal, a gente está com essa proposta desse quadro que a gente vai nomear de Amiga Me Conta, né? Onde eu vou estar entrevistando um pouquinho a Fê. O meu papel aqui vai ser co-host desse bate-papo, que é uma forma descontraída, uma forma leve da gente conversar sobre o assunto. E a minha função, basicamente, vai ser espremer o cérebrozinho da Fernanda para poder extrair o suco do conhecimento para vocês beberem aí, porque essa pessoa inteligentíssima tem muito a agregar, tem muito a acrescentar aí na vida dos profissionais, dos acupunturistas, profissionais da saúde que também trabalham com acupuntura. Então vamos lá, né? Vamos começar. Há um tempo atrás, Fê, você postou um vídeo muito interessante sobre desparasitação, que foi um vídeo que teve uma repercussão bem bacana, e é Sim. até um assunto que as pessoas elas não entendem da importância, eu mesma sou uma delas, a gente não acha tão necessário assim, não ver essa necessidade na nossa vida de desparasitação. As pessoas não dão essa importância, como você entende que ela é importante. E nesse vídeo você falou das 4 formas de adoecimento que existem, e dentre elas é a desparasitação. Então, eu queria que você discorresse um pouco mais sobre esse assunto. Isso, Pri, é verdade. Teve um tempo aí que eu publiquei um vídeo, né? Que eu explicava a importância da gente desparasitar, né? Do profissional, do terapeuta utilizar a desparasitação como forma de promoção de saúde, né? E como a gente vai promover saúde, a desparasitação ela tem que entrar como um ciclo, né, no nosso ano, ali no nosso semestre, e não fazer apenas como forma de remediar. Você viu que você tem, não ficou bem, não está se sentindo bem, e aí você desparasita, né? Antes de entrar na desparasitação, vou só introduzir, né? Foi assim que eu comecei. A gente tem 4 formas de adoecer, né? A gente pode adoecer por intoxicação, desnutrição, pelas emoções e pelos parasitas, né? Então,
ele está entre os pilares ali de adoecimento. Então, ele tem um patamar de importância ali, né? O nosso cuidado com os parasitas tem que ser um cuidado assim como a gente cuida das emoções, assim como a gente cuida da nossa alimentação, né? Das intoxicações. E aí, só para vou dar um pouquinho de exemplo, né, para ficar claro, assim, a questão da intoxicação. A gente se intoxica o tempo todo, né? O ar é contaminado, a nossa água é contaminada, a alimentação, né? Existem aditivos, o solo é contaminado. E a própria intoxicação faz com que a gente entre na desnutrição. Então, assim, a gente se intoxicar já faz com que a gente fique desnutrido, porque a gente intoxicado, a gente não consegue absorver vitaminas, nutrientes, né? Não consegue extrair o que o alimento tem de melhor. Então, a intoxicação tem toda essa questão, né, de trazer esses malefícios, mas já começa a afetar o segundo pilar ali de adoecimento, que é a desnutrição. E também a gente acaba se desnutrindo por hábitos de vida, pela escolha dos alimentos, né? A gente sabe que a gente tem tudo é escolha ali. Você pode optar por ter uma regra saudável, escolher comer comida de verdade. Você pode falar, eu não consigo comer orgânico. Tudo bem, eu também não consigo comer orgânico. Entende? Ter a base da minha dieta orgânica. Alguma coisa ou outra? Pode ser que sim, mas o importante é muito mais saudável você optar por comida de verdade, ainda que não seja orgânica, entende? É melhor ser orgânica? É melhor ser orgânica, porque a gente sabe que tem intoxicação ali, os venenos ali na alimentação. Mas se E não muitas puder, é melhor. vezes nem o próprio orgânico é garantido, né? Nem o próprio orgânico, porque o orgânico vai estar num solo contaminado, vai receber água contaminada. Então, assim, não dá pra gente achar que nesse mundo que a gente vive, a gente não vai se contaminar. Não Não dá dá. para viver numa bolha, né? Não dá pra viver uma bolha, senão você vai entrar num processo, assim, de neurose. A gente tem que aceitar que o mundo é contaminado e a gente vai tomar decisões que vão, assim, que vão minorar, né? Então, a gente pode... eu não gosto de radicalismo. Então, assim, eu gosto assim, uma regra legal, então você comer bem ali e uma vez ou outra você lá comer uma coisa diferente, né, sair ali da sua dieta. Porque na verdade, né, dieta, todo mundo faz dieta, tá? Eu não vou para nutricionista. Dieta é estilo de vida. Se seu estilo de vida é bom ou ruim, isso é outra coisa, mas todo mundo faz dieta, entende? Ainda que você não tenha uma dieta, isso é uma dieta, é uma forma de se viver a vida. Então, assim, a gente vem nesse processo, assim, também de quebrar um pouquinho, não é de quebrar, mas de trazer para a consciência dos pacientes isso, né? Essa autorresponsabilidade. Então, as suas escolhas vão impactar na quantidade ali de intoxicação, né? A desnutrição, porque você optar como base alimentar muitos produtos industrializados, de rótulo ali, de embalagem, ali é produto alimentício, ali não é nem alimento, entende? Então ali também o seu corpo não vai ter, ele pode se sentir saciado, mas ele não vai conseguir puxar ali os nutrientes para a produção de qi, para a produção de sangue, de líquidos orgânicos, né? Trazendo aqui para a linguagem da medicina chinesa. Então, assim, Isso serve de alerta até para os profissionais mostrarem para os pacientes que, tipo, eles adoecerem não necessariamente é apenas questões virais, bacterianas, o próprio estilo de vida o que ele está estilo de vida. levando pode adoecer ele dessas duas primeiras formas que você falou. Sim, isso total é estilo de vida, entende? Depois eu vou trazer um tópico que eu gosto muito de conversar, que é de genética, né, e epigenética, né? Porque às vezes o paciente, ele tem né, assim, esse pensamento de que, porque minha genética, tal, não tem pra onde correr. Só que a genética, ela determina muito pouco, né? O principal é o estilo de vida. E aí a gente entra, por exemplo, no terceiro pilar ali de adoecimento, que são as emoções. A gente pode colocar as emoções no sentido amplo, tá? Emoções, a parte psíquica, né? Cuidado mental, né? A saúde mental, né? Porque isso também é um estilo de vida, porque assim, se você tem, né, o hábito de olhar para si, né, conversar com você mesmo, e se você não faz terapia, porque a terapia tem esse papel ali de fazer um espelho ali e você conseguir se enxergar. Acho muito legal, eu gosto, faço. Mas tem gente que também não tem isso ali,
na vida da pessoa, mas também tem um processo legal de autoconhecimento, né? O importante é você se conhecer. Eu até brinco assim, como a gente conhece as pessoas, né? A gente conhece as pessoas conversando com as pessoas, né? Você vai lá, se apresenta e tudo. E é dessa forma que a gente vai se conhecer, conversando com a gente mesmo. Então, assim, eu até falo assim, cara, eu acho que todo mundo precisa de um psicólogo, mas tem gente que tem um processo de consciência, tá tão assim, ligado em si mesmo, que às vezes nem é tão assim urgente. Mas é um processo assim de você se conhecer, você se perceber, né? Você aprender a pôr limites, né, nos outros, porque assim, as emoções, para a medicina chinesa, cara, você é ser humano, você vai sentir todas as emoções. Essa Sim. coisa de que é, não pode sentir raiva, não fica Ficar se triste, sabe? Não. bloqueando, né? Fica se bloqueando, fica se negando, fica jogando para baixo do tapete. Isso não existe. Você é ser humano, é uma emoção humana, então você vai sentir. E as O que emoções. acontece é você saber que você está sentindo e determinadas emoções saber como controlar, como agir, né? Porque não adianta nada você, agora eu posso sentir raiva e agora eu vou soltar minha ira Não, em todo mundo. não, é bem Não é assim. bem Na assim. verdade, é você primeiro assumir, ok, estou com raiva. Ontem eu passei Da uma raiva onde na hora. vem isso, né? Entender, É, se perguntar. o negócio qual é? Primeiro que as emoções têm funções. Todas as emoções ali têm funções importantes. A raiva, ela é um bom limitador, entende? A raiva, na medicina chinesa, quem cuida da raiva é o fígado. Ele é o nosso general. O general cuida do nosso território. Então, quando eu sinto raiva, eu estou sentindo que alguém está invadindo o meu território. Alguém ou eu mesma, porque a gente sente raiva da gente mesmo. A gente se frustra porque a gente não está respeitando os nossos próprios limites, entende? Então, cada emoção tem uma função que você utilizando ela da forma correta, a raiva te impulsiona, você fica puto e você, eu vou fazer essa caralho, entendeu? Você vai. Então, assim, a raiva tem uma função, assim como todas as outras. Então, o problema não são as emoções, o problema é você não processar essas emoções, você ficar com muito tempo vivendo aquela emoção e isso vai bloquear isso dentro do seu sistema. Aí sim, isso vai virar um problema, entende? E aí é um pilar de adoecimento, tanto mental quanto físico, porque né, a gente sabe dessa ligação corpo, mente, alma. A alma pode ser colocada como espírito, que pode ser colocado como parte psíquica, parte emocional, enfim. Existem vários corpos ali ligados e as emoções, elas se ligam aos órgãos. Foi o que eu falei ali rapidinho, né? Eu falei, o fígado é que ele cuida da raiva. Cada órgão ali é como se fosse uma estação de rádio. Toca uma música, entendeu? O rim vai ser o medo. Então, cada órgão tem uma emoção correspondente. Então, isso vai acabar afetando a energia desse órgão, depois vai acabar afetando as funções físicas desse órgão e você vai acabar adoecendo. Consequências Entende? na saúde. Exatamente. Consequência. E com certeza, muito na sua prática clínica, você como terapeuta, você deve também atuar um pouquinho o lado pseudo-psicólogo, né? Isso. Porque as pessoas Isso muitas vezes existe. chegam aí com problemas físicos de saúde, ou dor, ou alguma questão intestinal, enfim. E aí você trabalhando as suas técnicas com ela, ela acaba desabafando muitas coisas, né? E você Muito. acaba caçando a raiz daquilo. Porque o que acontece? O terapeuta ali da medicina chinesa, vou falar agora da minha área, né? Eu sei que outras linhas também conseguem acessar. Bom, eu não sou psicóloga, obviamente, eu não vou pegar um conteúdo emocional da pessoa e ir ali trabalhar aquele conteúdo. Eu não vou fazer isso. Mas a gente tem um cuidado com o emocional. Por quê? A Contativa. primeira coisa, isso que eu ia falar. A primeira coisa, você falar do seu problema, você já resolve 50% do seu problema. Só de eu falar, né? Então eu falar com uma pessoa, essa pessoa me escutar ativamente, que é o quê? Eu estou escutando o meu paciente, eu não estou. O Já está paciente está falando, eu estou fazendo parte do aqui, aí tratamento, eu né? mexo no meu celular, aí eu não pego, eu não entro no assunto do paciente, já mudo de assunto.
Isso não é escutar ativamente, é entender, é ficar com o coração aberto e ver aquilo que, se o paciente está falando, é importante. Ainda que o paciente esteja extremamente desequilibrado, porque existem pacientes que chegam e começam a falar rápido, tipo, atirando para tudo quanto é lado, falando vários assuntos ao mesmo tempo. Isso é uma característica também de desequilíbrio ali, sabe, da fala dele. Isso também já está dizendo alguma coisa para mim. Então eu tenho que estar atenta a tudo. Então, assim, existe essa escutativa nossa, né? E a outra coisa, aquilo que eu falei, que eu consigo trabalhar emoções com os pontos ali de acupuntura, entende? Porque eu vou trabalhar órgãos que comandam essas emoções. Ainda que o paciente não dê abertura, eu sei que aquele órgão está em desequilíbrio, ele pode até não estar ainda desenvolvendo algum desequilíbrio naquela emoção, mas muito provavelmente, se a gente não trabalhar, ele vai começar a desenvolver. Ou se ele não der abertura emocional, eu vou trabalhar o físico, mas isso vai atingir, vai melhorar o emocional. E é muito legal a gente ver a evolução nos atendimentos, porque às vezes o paciente chega muito fechado nas primeiras sessões, aí daqui a pouco o paciente está se abrindo, o paciente está chorando, o paciente que Legal. com a cara fechada, daqui a pouco está sorrindo, tá, né, te abraça no final, assim. Então, assim, é muito legal ver essa evolução. Entende? Que E aí, massa. tá, a gente falou dos três, né? Intoxicação, desnutrição, as emoções no sentido mais amplo, E a né? E os parasitas. famigerada. E os parasitas, né? Porque parasita, que acontece? É engraçado, O quando você. último, mas o não menos Não importante. menos importante, né? O último e não menos importante, os parasitas. Porque, olha só, quando a gente é criança, nossos pais, eles desparasitam a gente, né? A gente toma aqueles negócios, né? Licor de cacau Xavier, porque criança corre descalço, pisa na terra, mão no chão, não sei o quê. Então, assim, existe esse senso, né? Não, criança a gente tem que cuidar. A gente vai crescendo e a gente vai se descuidando, né? E aí, a gente acha que a gente não precisa desparasitar, né? Só que os parasitas, eles não ficam apenas no intestino, entende? Então, por isso que eu até falo assim, cara, às vezes você não vai identificar isso até em exame, porque às vezes os parasitas não estão no intestino, estão espalhados pelo corpo. E aí, tem casos de pacientes passarem assim, nossa, eu fiz todos os exames. Eu tinha até um professor que brincava assim, olha, se você não tá grávida, você não tem nenhuma doença, você não tá grávida, tem outra pessoa puxando de você, então são os parasitas, entendeu? Assim, porque não é normal, olha que interessante, não é normal você ter os exames normais e não estar se sentindo bem. E quantas vezes você faz exame de sangue e fala, pô, mas eu tô dentro da faixa ali do laboratório, tá tudo normal e eu não tô me sentindo bem. Quantas pessoas já não passaram por isso? E É, o pior é isso, tipo, às vezes não tem sinal de que você tá doente, né? Mas você tá lá com eles te corroendo por dentro. não, e você tá assim, quer ver? Eles são um campo interferente, né, no nosso sistema. Então, às vezes, sabe aquela pessoa que quica, aquela pessoa que não para, aquela pessoa agitada? Pode ser influência dos parasitas, sabe? Essa agitação, né? Você não dormir bem, você ficar agitado, você ranger dente. Os parasitas, eles exercem, né, muitas atividades enquanto a gente dorme. Então, assim, isso pode ser sinal de parasita. Cara, Por exemplo, desejo. Quando você tem desejo por uma coisa específica, assim, nossa, você não quer doce, você quer o cookie. Seus parasitas estão dizendo, traz o cookie pra gente, entendeu? Então, nossa, eu assim, já tem até poder de escolha esse safado. eles estão o tempo todo interferindo e a gente não sabe. Eu trabalho também, acabei nem falando, né? Mas eu trabalho com a hidrocolonterapia, que é uma técnica de lavar o intestino. Lógico, não são todos parasitas, porque tem parasitas que a gente não enxerga. Mas a gente consegue ver parasitas saindo pela cânula de hidrocolonterapia, entende? Então, assim, e brigando para voltar, a água empurrando e ele brigando para voltar, entendeu? Cara, Então, assim, a gente tem parasitas. E assim, deixa eu só desligar o ar e as aqui, eu fiquei com frio. pessoas não fazem nem ideia que estão com isso dentro do corpo e que está Não, adoecendo elas de várias formas, né? de De várias que, formas. de que formas as pessoas se sentem doentes por conta disso?
dos Pode sentir pacientes que já apareceram, por exemplo? sem energia, a questão emocional pode ser afetada, né? Essas agitações, questões respiratórias, entende? O Questões ciclo da lombriga respiratórias, passa sério? pelo pulmão, então às vezes criança, muita criança às vezes, ai, do nada começou a asma. E aí começa um catarro, e aí vem, às vezes pode ser parasitas ali, com o ciclo da lombriga ali, e criança, né, tem muito contato e tudo. É, pode ser parasitas, entende? Então tem ciclo respiratório, problema de pele, né? A questão da energia, assim, de você ficar desvitalizado porque estão Cabisbaixo, né? suando, se você sem energia, você cansado, né? Pode ser parasitas. E a gente se contamina de uma forma assim que a gente acha que, assim, pode. Eu acho que eu não tenho parasitas, porque não, eu tenho saneamento básico. Exatamente. Da vez que você conversou comigo sobre desparasitação, foi uma crença limitante minha, inclusive, que eu acho que é de muitas pessoas, né? É um senso comum, praticamente. De É um que, senso assim, comum. cara, meus hábitos de vida são bons, eu moro num lugar bom, né? Um padrão bacana, eu tenho higiene, né? A higiene básica comigo, com o meu corpo, com o meu dia a dia, então tá tudo bem, não tem parasita, eu sou limpinho. Isso! E detalhe, amiga, tem gente que fica ofendido quando você fala que pode ser parasita, sabia? Sério? Você tem que ter todo um cuidado para falar, olha, pode ser parasita. Sabe por quê? Porque você Vocês pode. tomaram no esgoto. Você acha que é, né? Mas o que acontece? O senso comum é esse, né? Ou assim, por que acha que só faz em criança? Porque a criança tá ali, né? Pisa Põe, descalço, põe a pega a terra, mão, põe na boca. né? E Comida do aí, chão. isso. Então fica assim, muito claro. Não, criança tudo bem. Então, né, beleza. É Mas o que acontece? fácil enxergar o óbvio, né? Fácil enxergar. Mas aí o que acontece? A gente cresce, a gente para de ter contato com a terra, né? Que é uma coisa até ruim. E aí a gente fala, beleza, eu não tenho esse contato, é isso que você falou, eu tenho a higiene e tal, e tudo, tenho o saneamento básico. E não é risco. Não, é sim, porque tá no dia a dia. Se você gosta de comer, se você come fora, você come em restaurante, pode ser que não seja todo dia. E nem precisa ser em restaurante. A nossa própria comida, a nossa própria a forma como a gente lava as verduras, né, os legumes, né, o comer cru, sushi, né, a gente sabe que sushi tem muito parasita, né, e o comer cru, né, então assim, se você eu falei restaurante, mas nem precisa ser restaurante. Mas digamos que você faça tudo certinho na sua casa. Mas beleza, você vai comer em restaurante, você vai se contaminar. Assim, porque assim, não é que o restaurante é um lixão, não. Mas é isso. O cuidado ali, em algum momento pode ser que não dê tempo de lavar adequadamente, né? De Uhum. cuidar adequadamente da alimentação e você se contaminar. Você pegar o toque, apertar de mão, aquela troca ali, também você pode se contaminar, né? É, e assim, na época da pandemia, as pessoas pararam de se tocar, né? Usavam muito álcool e tal. Obviamente, isso daí, né, parou, a gente voltou a não ficar com álcool o tempo todo. Então, a gente voltou a se tocar, né? A passar a mão no corrimão e não se preocupar, com a mão na boca e tal. Então, assim, Mas isso também não evita outro tipo de contaminação, né? Não é só o toque da mão. não, e aí assim, você pode se contaminar também com, por exemplo, relação sexual, entende? Porque esse contato da boca com os genitais, então assim, é o nosso dia a dia. Como é que você vai dizer para um paciente que, olha, eu vou te dizer, não tem condição, porque é seu dia a dia, né? Os pets, né? A gente tem o contato ali com os pets, tem gente, na verdade, eu acho que agora antigamente eu acho que até que não, né? Era bem separado o ambiente do cachorro, do gato. Do gato não, mas assim, do cachorro. Hoje em dia ele tá junto, ele deitado na cama Quase do na mesa dono. com a pessoa, almoçando junto. Cara, eu vou te falar, eu fui num bar com o Serginho, meu marido. Aí o que acontece? Beleza, as pessoas né, levando seus bichinhos, ok, né? Até. Cara, colocaram o cachorro em cima da mesa.
Eu achei isso tão surreal, porque assim, poxa, eu acho que já passo assim, do limite, assim, beleza, você quer levar seu animal, tal, você quer deixar ali? Ok. Aí colocou em cima não era da cadeira, era da Da mesa. E aí, mesa. é da mesa mesmo. E aí, depois, assim, é isso, aí é um bar. Você acha que depois, de repente, trocou a mesa ali, talvez a pessoa não passa, não vai limpar a mesa com aquele, né? E aí você Ninguém tinha um escapa cachorro ali. dessas contaminações, né, do dia a dia, não tem nem como. Então, assim, e outra, se você tem o hábito de pisar descalço, eu gosto de pisar descalça na grama. Também. Eu não moro em casa, eu moro em apartamento. E eu uso, né, o aterramento, né, que a gente chama de grounding, né, que é colocar o pé na terra para descarregar. Não faço todo Uhum. dia, mas eu procuro fazer, né, sempre. E assim, é a grama do meu prédio, né? E ali passou o cachorro, fez cocô e xixi. Então, assim, a gente tem esse contato, ainda que você não tenha pet, entende? Então, Exato. assim, é o tempo todo ali a gente se contaminando. Exato. E uma coisa que você tinha comentado sobre esse lance dos parasitas no nosso corpo é que por mais que as pessoas apresentem um exame de fezes todo ok, todo negativo, mesmo assim isso não é garantia de que a pessoa Não, está livre de. E isso é muito absurdo, cara. Como assim? A gente não vai se livrar em momento nenhum. A gente confia em quem, então? Como é que não, é porque funciona? o que acontece? Existe uma porcentagem alta de falso negativo nos exames de fezes, tá? Porque assim, não sei se você já ouviu falar sobre é, ciclo da lua para desparasitar, começa pela lua nova, não sei se você já ouviu falar, mas existe influência sim do ciclo da lua com os parasitas. A lua influencia muita coisa, influencia nosso corpo, influencia a água e vai influenciar os parasitas. Então, existe até a lua certa para tirar ou para examinar, enfim, para colher o material. Sério? Você acha que os laboratórios vão ter essa condição de fazer esses exames com tanta assertividade? Não, não dá ali. Então, assim, então, muitas vezes ali, o exame vem negativo. Só que foi o que eu falei. O exame vem negativo, só que aí a gente começa a lavar o intestino e sai parasitas. Entende? E outra coisa, os parasitas eles se movimentam no nosso corpo, né? E, Eles e não só, ficam. e só um adendo, Fê. Tipo, não necessariamente a pessoa ter a consciência de que, eu vou no banheiro todo dia, meu intestino funciona direitinho. Então, se for para ter parasita para sair, vai estar saindo, tá tudo bem. Não, ele tá lá agarradinho na sua parede do intestino, ou então ele tá em outros lugares, porque os parasitas se movimentam, entende? E muitas vezes, a grande maioria, obviamente, que não existe essa generalização, mas a grande maioria, pelo estilo de vida das pessoas, então a grande maioria tem um intestino que é permeável, que já é mais aberto, aí que vai a sujeirada toda ali pelo corpo, né? Então sai toxinas, sai bactérias, sai parasitas, enfim. Assim, eles se protegem dentro da gente, eles formam colônias, né? Biofilmes ali, que aí acontece uma proteção de um muco que assim o organismo percebe a ação de agentes patógenos, mas não consegue acessar, porque ele está protegido naquele biofilmes, entende? Então, assim, é importante a gente ter, por isso que eu falei, é importante ter o hábito da desparasitação, mas tem que ter cuidado, não é assim, pronto, então, sei lá, de tantos e tantos meses eu vou tomar Anitta. Não é assim. Não, não primeiro, já existe estudo científico que comprova que existem parasitas resistentes alopáticos, assim como existem bactérias que ficam resistentes a antibióticos, os parasitas eles começam a ficar resistentes àquela quantidade de química que você fica colocando, né? E o Nossa. Anitta nem é o mais adequado, porque o Anitta é extremamente tóxico para o fígado. Existem outros alopáticos mais interessantes. Mas o que eu acho mais interessante não são nem os alopáticos, é a desparasitação natural. Funciona muito bem, sabe? A questão dos chás ali, da fitoterapia. E aí é isso que é legal o terapeuta conhecer. Ele começar a entender a importância de desparasitar
mas não é à torta e direito. Você tem que entender também a necessidade ali, porque excesso de desparasitação também não é adequado. Como tudo na vida, excesso não é adequado, porque você pode acabar atrapalhando o seu microbioma e acabar favorecendo ou piorando uma desbiose, então você tem que ter esse cuidado. Mas você começar a dominar esses tópicos para você começar a fazer uma desparasitação natural, né, que é menos tóxica para o seu paciente. E aí você faz um ciclo, e aí você consegue Mas fazer isso por mais vezes durante o ano. Mas é uma coisa ou outra, a desparasitação natural ou a química, vamos dizer assim, ou é uma coisa que tem que ser combinada, que você, como é que você trabalha isso? Eu já trabalhei com a parte química, assim. Hoje eu tô preferindo a parte mais natural. Mas se o terapeuta dominar, né, essa parte, puder fazer, é interessante talvez o primeiro ciclo, porque intoxica muito, entende? Então, assim, é interessante você talvez fazer um primeiro ciclo e aí depois você. Mas o natural ele já funciona e funciona até melhor. Funciona até melhor, intoxica menos, sobrecarrega menos o fígado, sobrecarrega menos os rins, o sistema como um todo, né? Entendi. É complicado, viu? A gente não tem escapatória. Não, é isso, Basta assim. estar vivo para poder conviver com os bichinhos dentro da gente, né? Não, amiga, mas assim, se você parar para pensar, existe uma simbiose, né? Eles são importantes pra gente. Eles já estavam aqui antes da gente chegar na Terra. Então, assim, eles permitiram a gente viver aqui. Então, eles convivem com a gente num certo grau de harmonia. Entende? Existe a simbiose ali, existem aqueles que eles vão nos ajudar e nós vamos ajudá-los. Entende? Acontece que nosso estilo de vida está fazendo com que a gente esteja desequilibrando, né, o nosso território biológico, que é o nosso habitat interno, entende? O território biológico é isso, é o nosso habitat ali, que a gente tem ali vários tipos de espécies vivendo dentro da gente que conseguem viver de forma harmoniosa, inclusive a desbiose é um desequilíbrio, não quer dizer que você não vai ter bactérias ruins dentro de você, né? Existe uma porcentagem, 15% ali de bactérias gram-negativas, 85% de bactérias gram-positivas, é um bom equilíbrio. Acontece que quando começa essa bagunça, começa a diminuir os agentes ali que estão favorecendo, inclusive ali, bactérias combatem os fungos, entende? Então, assim, a gente consegue viver em harmonia. Só que quando a gente começa a desequilibrar, se alimentar de forma dessa forma que a gente conversou, entende? Não cuidar assim da limpeza ali, da alimentação e o estilo de vida da gente Comer leva muito a gente a se industrializado, comer muito coisa que a gente não industrializado, sabe a procedência. não sabe a procedência. E outra, né? Essas comidas, quanto mais variedade a gente tiver na nossa alimentação, mais variedade de microbiota a gente vai ter. Mais rica vai ser a nossa microbiota. Isso é muito bom, entende? Então, e aí tem essa relação da microbiota também com os parasitas. Não é que você não vai ter nenhum parasita, não. Você tem um certo grau de agentes que vivem dentro de você e, de certa forma, até É bom. contribui com a sua saúde, entende? Mas é isso que o terapeuta é integrativo, né? Porque a gente hoje a gente fala muito em terapia integrativa. Antigamente era holístico. Não sei o que é terapeuta holística, agora é terapeuta funcional integrativo. Mas o que é isso, né? Não é apenas você fazer 1 milhão de cursos, ter 1 milhão de técnicas. Não é isso, entende? Eu acho que você tem que ter boas técnicas, dominar essas técnicas e enxergar o ser humano, abrir sua mente para quando for fazer seu diagnóstico, né, enxergar o ser humano de forma integral, entendeu? Entender que uma emoção pode ser um trauma lá da infância que está afetando aqui, né? Nossa, ontem foi super interessante uma paciente, né, com uma questão super ali emocional envolvida, precisou tirar o útero. E aí foi questionado, né, sobre a relação com a mãe, uma relação ruim com a mãe não queria ter mulher. Então, ou seja, desde o útero da mãe já negava ela, entendeu?
E ela teve questões ali no útero que acabou tirando o útero. Então, assim, é você olhar o paciente de uma forma integral e dominar suas técnicas para você começar. É isso, eu trabalho com a hidrocolonoterapia, mas eu utilizo a medicina chinesa. Aí eu domino uma ferramenta que eu gosto muito, que eu falei, que é o laser, né? Eu faço a laser acupuntura, porque além de dar conforto para o paciente, otimizar resultados e tudo, existe ali uma técnica da laser terapia que é o ILIB. Então, o ILIB ele vai atacar de forma sistêmica, então acaba trabalhando o sangue do paciente, acaba trabalhando o território biológico do paciente, sabe? É bem legal. Então, assim, o terapeuta integrativo é isso, é enxergar e somar as áreas, né? Porque, por exemplo, eu não sou nutricionista, apesar de eu ser da medicina chinesa e a gente tem a dietoterapia chinesa, né? O profissional da medicina chinesa, ele trabalha com alimentos. Ele vai indicar, porque ele trabalha com a energia do alimento. Então, ele vai indicar alimentos, vai contraindicar outros alimentos. Isso a gente pode fazer. Mas montar uma dieta, olha, não, isso não. Então, eu tenho que ter uma humildade profissional de falar, olha, não é minha área essa parte, mas eu acho importante você seguir. Procura um nutricionista, né, que tenha ali afinidade com a sua linha de trabalho. Claro. E aí e outras áreas, né? Não é só nutricionista, eu estou dando só um exemplo. Que nem, por exemplo, a gente conversou no início né, dessa conversa falando ali da parte do psicólogo. Eu não sou psicóloga, claro que eu consigo trabalhar questões ali emocionais pelo viés da medicina chinesa, né? E pelo viés de estudos integrativos e energéticos que eu tenho. Mas se você for desenvolver, né, certo conteúdo emocional, eu vou falar, olha, é importante Claro. procurar um psicólogo, Não, entende? é óbvio, Então, assim, reservadas as particularidades bem específicas da profissão de cada um, eu acho isso, que justamente essa sua atuação como terapeuta integrativo é justamente você ter essa visão sistêmica do ser humano e poder entender certas partes, não ser especialista, não é isso, porque os especialistas, cada um na sua profissão, vai isso, trabalhar de forma bem específica mesmo. Mas você entender essas áreas dentro da sua, que é a medicina chinesa, e aplicar para curar ou melhorar um sintoma do seu paciente, ou acessar a raiz daquele problema que ele está isso. passando. E você não vai conseguir isso é, atuando em algo muito pontual, porque geralmente o problema que o paciente está enfrentando é uma coisa sistêmica, né? E uma coisa, sabe, Pri, que a gente tem que ter cuidado, nós terapeutas, porque assim, existe uma evolução também da medicina, tá? Porque é muito comum você ver terapeutas que rechaçam a medicina, porque os médicos só querem passar remédios, porque médico só sabe de doença. Tá, beleza, existe uma área da medicina que ficou um pouco engessada, ficou um pouco para trás, obsoleta, e que a gente percebe, né? Porque só remédio, remédio, remédio não vai tratar a raiz, né? Mas, da mesma forma que existem muitos terapeutas que estão abrindo seu leque de conhecimento ali, né? Estão fazendo vários cursos, estão fazendo da sua profissão ali esse olhar mais integrativo, a medicina também está indo para esse rumo. Existe um ramo da medicina, que é a medicina funcional integrativa, que conversa com a gente. E aí, Exato. e tem Aí horas que eu vocês vou unem falar, forças, né? exatamente, tem que unir forças. Então, eu eu indico, quando eu percebo que precisa, olha, aqui você vai precisar talvez de um nutrólogo e tal, eu indico médicos, perdão, eu indico médicos funcionais que têm ressonância com a minha linha de trabalho. Eu tenho alguns, inclusive, assim, na verdade, inclusive não, na verdade eu indico, o que eu indico, eu já experimentei, entende? Em qualquer coisa, o que eu faço com o meu paciente, eu já fiz. Então, assim, os médicos que eu indico, eu conheço todos, funcionais, Legal. né? Ou eu conheci em palestra, em congresso, ou eu fui e me tratei e se afilia ali com aquilo que eu penso, entende? Então, assim, para o terapeuta não achar que, eu sou integrativo, eu vou ali, só comigo vai resolver. Não, sabe? É importante unir isso daí, unir essa força, assim, desse olhar mais integral. Eu acho muito interessante na sua prática profissional que, assim, é uma visão de leigo, né?
de que os terapeutas eles têm uma forma de agir, de trabalhar meio esotérica, aquela coisa meio, né? E É você verdade. tem uma técnica super moderna, né? Que é a laser acupuntura, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E você já me contou vários casos de resultados excelentes em pacientes, que eu acho fenomenal. E a utilização desse tipo de ferramenta, cara, hoje em dia é um diferencial muito grande, assim. No seu caso, Porque o eu que que vejo. acontece? Pri, o que que acontece? Isso que você falou é bem interessante, porque existem várias linhas de terapia, existem as linhas energéticas e existem outras linhas, né? No início eu comecei por uma linha energética, né? Eu comecei pelo reiki e tal, mas eu trabalhava em outra área. E aí quando eu falei assim, não, eu quero ser terapeuta, eu resolvi ir para a linha da medicina da medicina tradicional chinesa e tal. E aí eu comecei a entrar nessa linha e aí comecei a conhecer o mundo da medicina funcional, da medicina integrativa. E o legal do laser, porque assim, é uma prática moderna e que tem respaldo científico, entende? É estudo científico, é comprovação científica, porque assim, tem muita gente que se afilia, assim, que ressoa muito bem com as linhas energéticas. E eu gosto, inclusive eu me trato muito com as linhas energéticas também. Mas assim, tem gente que vai ser mais cético e vai querer uma linha mais voltada para a área para estudo científico e tal. Então, assim, o laser dá essa possibilidade para o terapeuta ali, porque é total para o acupunturista, né? Que a gente está falando da laser acupuntura. É total uma ferramenta moderna sendo utilizada ali na medicina tradicional chinesa, uma medicina, uma das mais antigas do mundo, né? E com todo o respaldo ali científico. É muito Nada legal. como o tempo para comprovar que a coisa funciona, né? A Não, medicina tradicional chinesa, pelo amor de Deus, incontestável. você sabe que eu já ouvi uma frase muito interessante, que é assim, é porque assim, você tem, eu não vou lembrar a frase, mas era mais ou menos assim, é, por- beleza, a medicina chinesa, né, dá certo, confia, porque a gente não tem essa comprovação científica agora, daqui a alguns anos a gente vai ter, daqui a alguns anos a ciência vai comprovar o que uma medicina de 5, 6 mil anos atrás já fazia. Entende? Então, assim, Exatamente. Põe beleza, ainda não tem o estudo, mas relaxa que vai chegar, porque às vezes não tem nem capacidade de mostrar o que o chinês já tinha mapeado há 5 mil anos atrás. Exato. Aí veio você se especializando numa ferramenta mais tecnológica, né? Para poder somar resultados, né? Resultados. Veio para agregar, né? Nossa, agrega demais. Assim, e assim, eu falo muito isso, né? A medicina chinesa, ela sempre foi tecnológica. Há 5 mil anos, ela já era tecnológica. Obviamente, respeitando a Praia. tecnologia de 5 mil anos. Mas você fazer uma agulha, você usar um chifre de um animal para fazer uma ventosa, entende? Isso já é tecnológico. Hoje, obviamente, a nossa tecnologia avançou. Então, hoje a gente tem eletroacupuntura, a gente tem laser acupuntura. Então, a gente traz outros mecanismos também modernos que vai potencializar os resultados. Nossa, potencializa demais. O resultado é muito mais rápido. Isso, uma diferença prática que acontece comigo. A gente vê muito pacote de 10, né? Eu vou fazer pacote de 10. E às vezes o acupunturista ele fecha no pacote de 10. Ele ingessa ali, só pode ser 10. Quando eu comecei a trabalhar com. Deu uma travada, né? Eu, Porque minha bateria tá acabando. Mas eu vou só finalizar esse raciocínio. Quando eu comecei a trabalhar com laser, é, tá. Eu até perdi que acabou a bateria aqui. Quando eu comecei a trabalhar com laser, eu vi a necessidade de diminuir esses pacotes porque o resultado chegava muito rápido. Aí você pode pensar, poxa, mas é bem melhor financeiramente fechar 10 sim, pacotes. É muito bom realmente fechar um pacote, 10 pacotes, não, 10 sessões, né, num pacote. Realmente, se você pensar assim, claro que é. Mas o que eu acho que é melhor ainda? Não existe nada mais forte que o boca a boca. Então você fala assim, cara, essa pessoa em 5 sessões ela conseguiu resolver. Isso é muito mais forte. E para que você travar o paciente com você? Fluxo de exato. Eu, como energia, trazer paciente, posso novos falar. pacientes, boca a boca. Isso é muito mais forte. Não fica prendendo. Com Se resolveu, a receita certeza. muito era. Não, eu vim, tratei, curei meu joelho, mas eu quero
continuar fazendo aqui minha manutenção, continuar me equilibrando, Não, em beleza. vários aspectos isso é positivo. Acho que você olhar pela velocidade do resultado e falar, mas aí eu não tô tendo a aderência daquele paciente, porque ele rapidinho vai embora, porque ele melhora. Isso. Cara, é uma cabeça muito pequena pensar assim. Porque É, olha só outra visão. A visão, vamos dizer, otimista da coisa, mas na verdade é realista. é, Você resolveu rápido o problema do paciente. O problema vai, o paciente vai indicar no boca a boca porque estava com problema e falar, cara, eu estava com tal coisa e fulana, Fernanda, resolveu rápido. Em rapidinho. tantos dias eu já estava melhor, não estava mais sentindo X, Y, Z. Isso. Tem o boca a boca, tem a questão do próprio ser humano. Eu, como paciente, posso falar. A gente é imediatista. A É, gente quer resultado rápido, a gente não quer ficar demorando. Quantas vezes a gente está com algum problema, sei lá, me lesionei treinando, e aí tem que fazer fisioterapia, são 1 milhão de sessões até ficar boa, sabe? É um saco, aí a gente larga no meio porque não aguenta fazer. Então, assim, é verdade. Então, assim, a gente é imediatista. Então, assim, quanto mais rápido for o resultado que a gente pode ter no tratamento que a gente se propôs a fazer ou foi indicado a fazer, melhor. E se você tem essa ferramenta que pode trazer esse tipo de benefício para os pacientes, excelente. com Excelente. certeza. Não é questão de achar ruim. Ai, mas eu não vou fechar pacote de dez sessões. Pelo amor de Deus, você não vai fechar pacote de 10 sessões, mas você vai multiplicar por 10 a quantidade de paciente De que você vai ter pessoas. rodando no seu consultório. Exatamente. Isso que é legal. Fazer Não é? circular essa energia. Uhum. Exato, e é até bom que você pode tratar vários tipos de problemas, né? Porque vai estar rodando mais gente, você vai ter, Com certeza. vai ter mais conhecimento. Isso é muito legal, porque você vai pegando outros casos, vai ampliando ali, né? Ah, é muito bom, eu gosto. Eu confesso Excelente. que começar, assim, colocar, né? Quando eu comecei a trabalhar com laser, isso fez uma diferença enorme, assim, no meu trabalho, na minha prática. Que massa, Fê. Ah, eu adorei o papo, Eu também. adorei. Abriu minha mente aqui sobre a desparasitação, que realmente é uma coisa que eu não dava importância, de verdade. Você E vê, é importante, né? A gente precisa, o terapeuta ele precisa, né, ampliar, ter esse conhecimento aí, porque por mais que às vezes ele nem domina, mas ele já entende, consegue direcionar, às vezes, para um outro colega terapeuta. Não, eu não domino, mas eu sei que é importante ver lá com aquele outro colega, entende? Ou resolve, bate o interesse, nossa, é interessante, por que eu não vou estudar isso daí também? Por que eu não vou trazer isso para mim também? Entende? Isso é interessante. exato. Até porque muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje de saúde tá no intestino, né? Tá no intestino. Tá no intestino. Isso vai ser papo para o nosso próximo quadro. Porque meu celular tá acabando a Então bateria. vamos nessa, vamos se despedir aqui. Foi um prazer participar desse quadro. Amiga, me conta. Amiga, me conta. Foi muito bom, Fê, seus esclarecimentos. Perfeito. Obrigada, Pri. Eu que agradeço. Foi muito bom jogar com você. Muito bom estar com você e brincar com você. Foi ótimo. Até a próxima, então, né? Até a próxima, amiga. Um beijo. Tchau, Beijo. tchau.